os alongamentos para fazer antes do pedal. Na verdade, os alongamentos que eu faço antes do pedal. Bora falar desse assunto que é extremamente importante. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, que eu sei quantas pessoas têm dificuldade com relação a isso, não sabem muito bem o que fazer, fica na dúvida se está fazendo o adequado ou não. Então a gente vai falar disso de uma forma franca, direta, objetiva, indo ao ponto e mostrando quais são os alongamentos que eu faço. Se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim comigo, ó. Assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que o YouTube faz? Ele chama mais pessoas para vir participar desse nosso bate-papo. E aquela pessoa querida que pedala, que você sabe que pedala e que tem dúvida se alonga, se não alonga, que alongamento que faz, que alongamento que não faz, compartilha com ela, mas compartilha agora. Sabe quem deu a ideia de fazer essa sequência de vídeos aqui? A minha filha. Ela falou assim: pai, será que as pessoas sabem quais são os alongamentos que elas devem ou não fazer antes de pedalar? Porque você não mostra os alongamentos que você faz antes de pedalar. Eu falei, boa ideia, Duda. Vou fazer isso. E aí surgiu a ideia de criar esse vídeo baseado na minha filha. Então vamos lá. Quem está podendo desfrutar disso aqui, quem está curtindo isso aqui, deve a Duda. Então o que a gente vai falar aqui, né? É uma série de alongamentos, tá? Uma série de alongamentos que são necessários fazer antes de pedalar. É importante entender isso. E muitas vezes as pessoas não entendem muito bem. O músculo, eu vou até desenhar aqui, ó. Vou até desenhar aqui. O músculo, imagina só, né? Eu vou mostrar aqui duas posições, né? Então, ó, quando eu olho o músculo assim, ó, aqui, ó, músculo, né? Do braço, eu tô vendo o músculo assim, ó. Né, ó. Aqui, vamos imaginar que aqui é mais perto do cotovelo e aqui é mais perto do ombro. E aí, eu vou fazer isso aqui com esse músculo, ó. Eu vou cortar esse músculo. Eu vou cortar esse músculo aqui assim. E vou, imagina, né, que eu cortei aqui, ó, e eu vou olhar aqui dentro do músculo. Como é que eu vou ver aqui dentro do músculo? Você vai ver assim, ó. Você vai ver algo mais ou menos assim, ó. Certo? E aqui dentro eu vou ver o que? As células, né? Tem várias células aqui dentro que formam o músculo. É isso que eu vou ver aqui dentro. Ok? Várias células formando o músculo. Muito bom. Em volta do músculo, o que eu tenho? Em volta do músculo, eu tenho um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo. Então, esse tecido é um tecido mais denso, né? É um tecido duro, com mais dificuldade de alongar. Então, ó, tudo isso verde aqui em volta é o tecido conjuntivo. Mas o tecido conjuntivo não está só em volta do músculo, ele está em volta também de alguns feixes musculares. O que são feixes musculares, Eduardo? É um grupamento de células. Então, ó, eu tenho várias células lá dentro, né? Ó, tenho várias células lá dentro. E aqui eu tenho um feixe. Então, o tecido conjuntivo está em volta do músculo e também está em volta do feixe. Eu gosto de explicar um pouco melhor, tá? Desculpa, eu gosto de explicar um pouco melhor para a pessoa poder entender o que ela está fazendo. Estou sendo o menos técnico possível, tá? E também, não bastasse isso, também o tecido conjuntivo está em volta de cada célula. Então, ó, ele está em volta de cada célula. Então, cada célula dessa aqui tem o tecido conjuntivo em volta. Depois, o feixe também está revestido pelo tecido conjuntivo e o próprio músculo está revestido do tecido conjuntivo. Pegou? Então, quando eu alongo, eu não estou alongando só o músculo, eu estou alongando o tecido conjuntivo também, que é um tecido que precisa ser alongado. Ele precisa ser alongado. Quando eu alongo o tecido conjuntivo, ele
aumenta a flexibilidade e diminui a viscosidade, o que facilita o movimento, certo? Quando eu estou contraindo o músculo, nesse sentido, ó, esse músculo de baixo, ele tem que alongar, concorda comigo? Estou contraindo aqui, ó, esse de baixo está alongando, mas não está alongando só o músculo, está alongando também o tecido conjuntivo. E para eu fazer esse movimento, se esse de baixo não está alongado, se o tecido conjuntivo não está flexibilizado, se ele não diminuiu a viscosidade dele, ele vai resistir a esse movimento. Então, além da força, vamos imaginar que eu tenho um peso na mão aqui. Além da força que eu vou fazer contra o peso, eu vou fazer uma força contra o tecido conjuntivo que está lá atrás. Está no outro músculo, dificultando o movimento. Percebe a importância de fazer o alongamento? Então, eu vou lá pedalar, eu não estou pedalando empurrando só a bicicleta e o meu peso corporal, eu estou indo contra o tecido conjuntivo do músculo que está contra o músculo que está contraindo. Entendeu a importância? Então tá. Então a gente vai fazer uma série de alongamentos que são necessários, tá? Esses alongamentos que são necessários para fazer antes de começar o pedal. Mas não tem nada de milagroso. Ah, então tá. Eu vou fazer esses alongamentos aí, eu já sei, né? Vai melhorar minha dor, vai melhorar minha inflamação, vai melhorar aquele desgaste que eu tenho na articulação do joelho. Não é essa a proposta. Não é essa a proposta. Não é para isso que é o alongamento. O alongamento é para fazer o que eu acabei de falar. Liberar esse tecido conjuntivo, facilitar que ele aumente a flexibilidade dele para facilitar o movimento, para não dificultar o movimento, para poder fazer um movimento mais harmônico, com menos resistência. Esse é o objetivo. Não começa a viajar achando que vai ter outros benefícios com relação à saúde, com relação ao processo inflamatório. Pode até ter. Muitas vezes quando uma pessoa me procura aqui, né, aqui na VIP, né, eu estou na VIP, na clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, estou aqui na minha sala. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente, de repente ganhar de presente uma aula experimental. Rua dos Alecrins, número 555. Agora, se você quer vir aqui falar comigo, aí o ideal seria ligar e marcar um horário. 32525656. E aí o que acontece? A pessoa vem aqui na VIP, né? A pessoa vem aqui na VIP e não está adaptada com essa questão do alongamento. A pessoa não está acostumada a fazer o alongamento, não faz parte da rotina dela fazer alongamento, né? E aí quando vai começar a fazer o alongamento, ela acha que vai resolver toda a vida dela, né? Que vai ser um milagre. E não é. Mas muitas vezes quando a pessoa vem aqui com uma dor, o que eu vou recomendar para ela é o alongamento. Ela vem aqui com o processo inflamatório, o que eu vou recomendar para ela é o alongamento. Lógico que não é só isso, tem toda uma estrutura por trás disso, tem toda uma avaliação que eu faço por trás, mas muitas vezes a gente vai colocar aí no programa um alongamento para ser feito. Só que não posso ficar achando que é o pó do pirim-pim-pim que vai resolver todos os problemas da minha vida. E tem pessoas que pensam desse jeito e acabam se frustrando, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A função dele é preparar o meu corpo para entrar no movimento, para começar a fazer o movimento, para começar a pedalar. Essa é a função desse alongamento que nós estamos conversando aqui agora. Por isso que minha filha disse: pai, por que você não fala quais são os alongamentos que você faz antes de sair para pedalar? Eu falei, tá bom, boa ideia, gostei. Minha filha tem um canal no YouTube também, né? Duda Lopes Brasil. E aí eu faço sugestões de temas para ela abordar lá nos vídeos dela e ela também sentiu aí a vontade de me dar uma sugestão. Eu achei ótima a sugestão, tanto é que a gente está conversando desse assunto aqui. É uma grande oportunidade quando eu começo a entender essa questão do alongamento, começo a entender essa importância do alongamento, de poder cuidar do meu corpo, né? De poder ter um cuidado com relação aos músculos,
Porque muitas vezes, quando não está alongado, como eu acabei de falar, e eu tenho que fazer um esforço extra, eu tenho que vencer uma resistência, acaba que eu posso machucar pelo excesso de força, excesso de contração muscular que eu tenho que fazer além do que é o normal. Então é um cuidado especial com a minha musculatura, preparando essa musculatura para entrar para a atividade física, preparando essa musculatura para entrar para o pedal. Também com as minhas articulações. Por quê? Os músculos encurtados, eles comprimem as articulações. Eles dificultam o movimento na articulação, que leva a um desgaste. E aí, por isso que talvez a pessoa pense, então é milagroso, vai melhorar minha dor, meu processo inflamatório, o desgaste que eu tenho. Não. Ele tem uma função de prevenir, muitas vezes de remediar, mas não é um alongamento como esse que nós vamos fazer aqui, é algo um pouco mais especializado. Então, eu vou cuidar dos meus músculos, eu vou cuidar das minhas articulações, antes de efetivamente entrar em ação. Eu vou preparar as minhas articulações, eu vou preparar meus músculos antes de efetivamente entrar em ação. Quando eu faço o alongamento, eu também estou aquecendo aquela musculatura. Eu também estou preparando aquela articulação para entrar em ação. Então, bora fazer alongamento, né? Bora fazer alongamento. Eu fui pedalar com 3 amigos meus, mas um dia com cada um, né? E aí eu tenho o hábito de alongar antes, sempre, eu alongo antes. E eles não tinham, eu acho, né? E eles ficaram meio que me olhando assim, falei, quer fazer o alongamento comigo? Vamos fazer. Então, um deles, inclusive é cliente nosso aqui da VIP. E a gente fala para os nossos clientes aqui, esse alongamento que a gente passa aqui antes de você começar a fazer sua atividade física, você pode fazer antes de caminhar, de correr, de pedalar, de nadar, de jogar futebol, né? Mas ainda assim as pessoas às vezes são um pouco reticentes com relação a isso. E aí eu falei, vamos lá, bora fazer o alongamento comigo. E aí ele começou a fazer o alongamento e tal, e depois ele me deu um feedback que aí toda vez antes de pedalar ele começou a fazer o alongamento e começou a se sentir bem melhor, né? Parece que eu já saio para pedalar já num outro estado. Por quê? Exatamente por conta disso, que eu estou com a musculatura toda travada. Eu saio para pedalar e vou destravando ela ao longo do pedal. Então os primeiros 10, 15 minutos eu estou destravando a musculatura, eu não estou pedalando ainda. Entende? Tem um outro que ele já foi aluno nosso aqui da VIP, mas quando a VIP tinha uma unidade em Alphaville, aqui em Campinas, né? E aí, mas ele foi, nossa, ele não levou água, ele não levou câmera, né? Enfim. E aí ele falou assim, cara, que bacana, né? A gente foi batendo um papo bem legal também no meio do caminho, né? Trocando uma ideia. E aí ele falou assim, nossa, que bacana, né? Esses alongamentos que você faz antes de começar a pedalar, eu vou começar a utilizar também, porque ele faz alguns pedais, né? Lá, ele mora em Paulínia, né? E lá na cidade dele eu vou fazer alguns pedais aqui também e vou implementar esses alongamentos. E uma amiga minha, ela ficou, não, vamos pedalar, vamos fazer um pedal bacana, um pedal forte, não sei o quê. E a gente foi. E aí eu cheguei na casa dela, a gente saiu da casa dela, né? Eu peguei a minha bicicleta, coloquei no meu carro, fui até a casa dela e saímos de lá. Fizemos 40 quilômetros naquele final de semana, naquele dia. E aí, quando ela saiu no portão, eu já estava alongando, né? E ela falou assim, você está alongando, né? Eu quero alongar também. E aí a gente começou a alongar junto. E ela falou assim, nossa, eu não alongava antes de pedalar. Eu falei, que bacana. Vamos começar a fazer alongamento antes, é importante, expliquei um pouquinho para ela, né? É o que eu estou explicando aqui. E ela falou, não, vou começar a fazer com certeza. E uma última história, eu fiz o caminho da fé. Quem pedala, eu falo, cara, tem que fazer o caminho da fé uma vez na vida, tá? É uma grande experiência, né? São subidas assim, homéricas e enfim, você vai levando seu corpo no limite ali, é muito top. E aí, o pessoal não tinha o hábito de alongar, né, antes de sair. E aí o pessoal se arrumava tudo e já montava na bicicleta e saía. Eu ia lá fazer meu alongamento. E aí eu fui percebendo que as pessoas começaram a fazer os alongamentos junto comigo, né? Sabiam que eu era fisioterapeuta, sabia que tinha um embasamento por trás, que não era da minha cabeça, né? Que eu tinha um conhecimento, que eu tinha base no que eu estava falando. E aí o pessoal começou a fazer alongamento junto comigo antes de sair para o pedal. Achei bem bacana, né? O exemplo, né? Como ele arrasta as pessoas. Agora, ainda assim, tem pessoas que
acham que não precisa fazer alongamento, acham que é desnecessário fazer alongamento. Mas eu estou falando para você, são 27 anos trabalhando. 27 anos. Desde 95 trabalhando com fitness, emagrecimento, com a fisioterapia associada. Eu tenho base no que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Várias pessoas sentaram aqui no sofá me contando uma história de lesão e aí eu pergunto, várias perguntas, uma delas, você alongou antes? Não. Tem nada a ver com pedal, né? Mas esses dias veio um amigão meu aqui, machucou jogando futebol. Alongou antes? Não. Veio uma amiga minha, machucou jogando beach tênis. Alongou antes? Não. Lembra que eu falei, né? Eu vou fazer esse movimento aqui, eu já tenho uma resistência que eu tenho que vencer. Eu vou ter que vencer mais uma resistência que é do músculo que está contra esse movimento, né? Que a gente chama de antagonista, do músculo que está contra esse movimento e do tecido conjuntivo, que a gente já conversou aqui antes, né? Do tecido conjuntivo que também limita, que resiste ao movimento. Para quê? Para quê? Essa é a pergunta. Para falar a verdade, eu nunca alonguei antes e nunca tive problema, hein? Ah, mas gasto um tempo esse negócio de alongamento. Nossa, pensando aqui, o tempo que eu vou gastar. Ó, eu não estou acostumado a fazer alongamento. Essa que é a grande verdade. Viu? Vem cá. Eu não gosto de fazer alongamento. Não faço alongamento nunca. Então as pessoas elas vêm com algumas desculpas quando elas ouvem sobre o alongamento, sobre fazer o alongamento antes de sair para pedalar, de ter esse cuidado especial com a musculatura, com a articulação, de preparar o corpo efetivamente para sair para a ação. E essas são as desculpas. Eu nunca alonguei antes, nunca tive problema. Realmente a gente tem alguns problemas agudos, ou seja, comecei a pedalar, machuquei. Mas tem alguns problemas que é a grande maioria dos problemas, é assim, água mole e pedra dura, sabe? Eu vou fazendo, vou desgastando, vou forçando, vou exigindo daquela estrutura, até uma hora que aquela estrutura não aguenta mais. E ela machuca, ela entra num processo inflamatório, ela sofre um desgaste. Então eu tenho que estar atento, porque senão eu fico pensando desse jeito aí. Nunca fiz, nunca tive problema, não vou começar a fazer agora isso. Então tá. Tem pessoas que fumam a vida toda e morrem de morte morrida, morrem com a idade. Mas a grande maioria não é assim, né? A grande maioria tem problemas com relação ao cigarro. É uma roleta russa. Eu vou querer realmente colocar a minha vida, o cuidado que eu tenho com o meu corpo, numa roleta russa para ver o que vai dar? Então eu não posso pensar desse jeito. Não é um bom parâmetro pensar assim. Nunca aconteceu antes. Eu já ouvi, né? Falando sobre a importância do alongamento. Se você está comigo até aqui agora, você já ouviu falando lá no comecinho de vários pontos importantes do alongamento. Até agora. Então eu ouvi, não tem como eu desouvir. Eu vi a explicação, não tem como eu desver. E agora eu sei, né? A ignorância é uma bênção, porque quando eu não sei, mas agora eu sei. Então eu já entendi a importância e eu já entendi que eu nunca fiz alongamento e nunca tive problema. Que foi uma grande sorte, que bom, que ótimo, que não aconteceu nada até agora. Mas a partir de agora eu vou decidir fazer alongamento, eu vou decidir ter esse cuidado especial antes de entrar em ação. Nossa, mas gasta um tempo danado, né? Essa é uma grande desculpa também. E a questão do tempo é o seguinte. Realmente, eu vou ter que exigir ali 10 minutos, 15 minutos de alongamento antes de começar a pedalar? Sim. E se eu machucar? Quanto tempo eu vou perder efetivamente? Faz essa conta. Se eu tiver uma lesão, tiver que ficar parado 3 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, como é que vai ser? Eu perder o condicionamento físico, eu perder a resistência muscular, eu perder o condicionamento cardiovascular, eu perder a força. Como é que vai ser isso? Vai ser bacana? Então, eu escolho, né, o tempo que eu quero perder ou investir, que seria um termo melhor, né? Eu vou investir meu tempo nesse cuidado aqui. Percebe? É a forma que eu estou vendo, né? Eu pego algo e eu posso ver de várias formas. Você aí provavelmente está vendo um lado preto da caneta, né? Eu não, eu estou vendo um lado azul.
Olha só a diferença agora. Ó. Agora você está vendo o lado azul e eu estou vendo o lado preto. Isso é perspectiva. Por qual perspectiva eu estou olhando essa questão do tempo? O quanto vai melhorar minha performance no pedal? O quanto vai melhorar minha longevidade no pedal? Eu conseguir manter a continuidade do pedal por não ter lesão. A sustentabilidade desse processo. É aí que eu tenho que pegar. É aí que eu tenho que me grudar. Porque tem várias outras situações me puxando para o outro lado. Para não fazer o pedal. Não gasta tempo com isso, para com isso. Nossa, vai gastar um tempo danado. Eu não estou acostumado a pedalar, viu? Desculpa. Eu não estou acostumado a alongar, viu? Antes do pedal. Acostuma. Nós somos um ser muito adaptável. A gente consegue se adaptar a várias situações. Antes eu nem pedalava, agora eu estou acostumado a pedalar. Agora eu vou me acostumar, além de pedalar, a fazer um alongamento antes de pedalar. Olha só que bacana. Isso não é desculpa, né? Isso não é um motivo plausível, forte, para eu não alongar. Não estou acostumado, acostuma. Nós temos a capacidade de acostumar. Mas eu não gosto de alongamento, viu? Não gosto. E eu ouço isso de várias pessoas, tá? Eu ouço isso de pessoas aqui na VIP. Nossa, tem que fazer alongamento antes de fazer musculação? Sim, tem que fazer alongamento. É extremamente importante, inclusive, fazer o alongamento. Então tá. Começa a gostar. Começa a entender a importância. Porque eu começo a gostar não pelo movimento em si, mas pelo resultado que eu vou ter com aquele movimento. É também uma questão de perspectiva. Por que lado que eu estou olhando essa caneta? Depende do lado que eu olho, eu vejo uma perspectiva diferente. Que eu posso gostar mais ou gostar menos? Nem sempre a gente faz o que a gente gosta. E algumas vezes a gente começa a fazer o que a gente não gosta e acaba gostando. Acaba realmente vendo a importância daquilo, vendo o resultado daquilo e vendo como aquilo me ajuda no meu dia a dia. Mas algumas pessoas, ainda assim, elas ouvem tudo isso e aí elas falam assim: começar esse negócio de alongamento aí. Vamos começar esse negócio de alongamento porque já entendi a importância, eu quero melhorar, eu vou melhorar, eu já entendi. E ela começa a fazer o alongamento da cabeça dela. O alongamento que ela acha que tem que fazer, do jeito que ela acha que tem que fazer, da forma que ela acha que tem que fazer. Conclusão: a possibilidade de dar um tiro no próprio pé, querendo melhorar a saúde e acabar piorando a saúde é muito grande. Porque o leigo não sabe o que tem que fazer. E eu me espantaria se soubesse. Porque eu, por exemplo, não sei mexer num computador, não sei abrir um computador, desmontar um computador e arrumar um computador. Eu sou leigo nessa área. Não adianta também eu ficar vendo uma diquinha aqui, outra diquinha ali. E se eu vou pegar uma informação numa rede social, eu tenho que saber quem que está por trás dessa informação. Quem que é essa pessoa aqui que está por trás dessa informação? Ele tem base no que ele está falando? Ele tem conhecimento? É uma pessoa skin the game, ou seja, campo de batalha, atendendo pessoas efetivamente? Esse profissional, primeiro, ele é um profissional, né? Ele é um especialista. Ele já conseguiu o resultado que eu quero com outra pessoa? É isso que eu tenho que ver. Por exemplo, eu já treinei triatleta, já treinei pessoas que fizeram o caminho da fé, eu já fiz o caminho da fé, já treinei maratonista, já treinei um cara que fez Ironman, já fiz um cara emagrecer de 105 quilos para 75 quilos e esse cara se tornou um atleta de Ironman. É disso que eu estou falando. Senão eu vou pegando diquinhas aqui, aleatórias, monto um Frankenstein e não sai nada. Então, eu não posso fazer da minha cabeça, do que eu acho, no achismo. Tem que ter base no que eu estou falando. E outra questão importante, né? Tem que ter uma orientação. Eu preciso de uma orientação antes. Vocês vão entender por quê. Continua aqui comigo que você vai entender por quê, mas eu preciso ter uma orientação antes. Um profissional que vai me orientar o melhor caminho que eu vou fazer para chegar nesse meu objetivo, para melhorar o meu pedal em relação à quilometragem, em relação à velocidade, em relação ao que quer que seja. Eu tenho que ter uma orientação. Um outro ponto importante é a pessoa não respeitar o tempo do alongamento. Como assim, Eduardo? Entendi essa. Olha só, quando eu pego um músculo e coloco ele em alongamento,
ele não alonga, ele contrai. Ah, não. Ele contrai. Lembra quando foi lá no pediatra, que sentava num lugar um pouco mais alto, a perna ficava pendurada e ele batia com o martelinho no joelho e o joelho fazia assim, ó, a perna fazia assim, ó, sabe? Aquilo lá é reflexo. É um reflexo de estiramento. Quando eu estiro a musculatura, ela contrai. Então, quando eu quero alongar a musculatura, o primeiro reflexo dela é contrair e não alongar. Isso demora por volta de 10 segundos, um pouco menos, mas para a gente arredondar, 10 segundos. Ou seja, os primeiros 10 segundos de alongamento eu não alonguei, eu contraí a musculatura. Aí eu vejo a pessoa fazendo assim, ó, vamos lá, bora alongar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não está alongando. Não está alongando. Eu tenho que permanecer na posição de um alongamento por pelo menos 40 segundos. Pelo menos 40 segundos, para poder ter realmente o efeito do alongamento, de aumentar a flexibilidade do tecido conjuntivo e diminuir a viscosidade do tecido conjuntivo. Conseguir atingir esse objetivo para eu sair para a ação, para eu sair para o pedal. Então, não respeitar o tempo do alongamento é um erro muito comum. E eu vejo isso acontecer, né? Muitas vezes eu estou pedalando aqui em Campinas, tem um parque aqui que chama Lagoa do Taquaral, muitas pessoas fazem atividade física lá, pedala, caminha, corre, skate, patins, enfim, né? De tudo. Com bichos, né? Com cachorro. E aí eu estou pedalando, de longe eu começo a ver a pessoa alongando, aí eu vejo alongando desse jeito, né? E sai pro pedal. Ou sai para correr. Não alongou. Não alongou. Então eu tenho que respeitar o tempo do alongamento, tá? Tem as pessoas que são mais analistas e querem saber, coloca no Google lá, reflexo miotático. Reflexo miotático, você vai entender o que eu estou falando. Primeira ação do músculo no alongamento é contrair e não alongar. E outra questão é alongar depois. Terminei de fazer aquele pedal de 40 km desgastado, membros inferiores desgastados, cansados, microlesionados. Quando a gente contrai a musculatura, a gente vai causando microlesão na musculatura. Você acha que é bacana alongar depois mesmo? Tem certeza? O músculo está todo microlesionado? Não, né? Então não tem sentido, não tem lógica, não tem um porquê fazer o alongamento depois. Mas tem gente que faz. Estou te falando. O músculo está microlesionado, está desgastado, a parte neurológica que responde à parte motora está desgastada. Não tem sentido. Ah, mas eu quero relaxar a musculatura. A musculatura já está relaxada para um caramba de tantos neurotransmissores, serotonina, endorfina que foi liberada. Aquele entumecimento da musculatura é porque tem muito sangue ali. Dá um tempinho que ele vai embora. Igual quando faz musculação, né? O braço fica inchado. Esse inchaço não é que a musculatura está contraída. A musculatura está com muito sangue lá dentro. Dá um tempinho. O sangue vai embora. Então, esse é um ponto que acontece muito, né? O alongar depois. Tá, já entendi. E o que eu preciso fazer então, Eduardo? O que eu preciso fazer então? O ideal do ideal é ter um especialista me acompanhando e esse cara vai fazer uma avaliação em mim, então ele vai me colocar em pé de frente, em pé de costas, em pé do lado, em pé do outro lado. Vai pedir para eu fazer uma flexão, né, como se fosse encostar a mão lá no pé, sabe aquele alongamento? E aí ele vai avaliar e entender quais são as alterações posturais que eu tenho, quais são as cadeias musculares que estão envolvidas com essas alterações e montar ali, fazer um diagnóstico postural, né? Fazer um diagnóstico postural baseado nisso. Estou resumindo bem, tá? E aí ele vai montar ali um diagnóstico postural e um programa do que eu tenho que fazer de alongamento. Quais são as cadeias musculares que precisam ser mais alongadas? As que precisam ser menos alongadas, 40 segundos de alongamento, mas tem alongamento que é 1 minuto, tem alongamento que é 1 minuto e meio, tem alongamento que são 2 minutos. Então eu vou ter uma orientação exata, adequada do que eu tenho que fazer. Eu vou ter uma prescrição do que eu tenho que fazer. Eu vou ter algo personalizado. Isso que eu estou vendo aqui não serve para irmãos gêmeos, serve para essa pessoa. Só para essa pessoa. Personalizado. Estou vendo aqui que tem um encurtamento maior da parte inferior da cadeia posterior.
Vamos fazer um cuidado especial com relação a isso? Entende o que eu estou falando? Entender a necessidade da pessoa, que nem a pessoa sabe a necessidade dela, não dá para saber mesmo, né? É só um especialista que vai poder enxergar isso e orientar o que tem que ser feito. Agora, nessa altura do campeonato, dessa nossa conversa, né? Quase 30 minutos aqui de conversa já, eu vou te fazer uma proposta. Fazer um convite, né? Segue esses alongamentos que foram propostos aqui. Segue os alongamentos que foram propostos para fazer uma experiência. Então vamos lá. Eu vou mostrar os alongamentos aqui. Vou mostrar os alongamentos aqui agora. Anota, tira foto, sei lá. E segue. Vamos voltar a falar daqui a um pouquinho. Vamos lá. Bora para os alongamentos. Tudo pronto para começar o pedal. Ó. Capacete, óculos, luvas, sapatilha, bermuda, agasalho que hoje está frio, está ventando. Não sei nem se vai ficar tão bom assim o som por causa do vento. Mas vamos lá. Quais são os alongamentos que eu faço para pedalar? Ideia da minha filha de fazer esse vídeo. Vamos lá, vamos completar mostrando aqui os alongamentos. Bom, o primeiro alongamento que eu faço é esse aqui, ó. Deitado de lado, eu deixo esse joelho bem aqui em cima, pego essa perna aqui atrás e alongo aqui. É aquele alongamento que normalmente a gente faz em pé. Por que eu faço ele nessa posição? Porque nessa posição, com esse joelho aqui em cima, eu consigo manter a lombar na posição adequada. Uma posição neutra, sem ficar forçando a minha lombar. Vamos lá. Agora eu vou marcar o tempo do alongamento, que é importante, né? Um minutinho de alongamento. É necessário fazer o alongamento antes de sair para qualquer atividade, caminhada, pedal, corrida, não importa. Tem que ter o alongamento para soltar o tecido conjuntivo para a pessoa poder, de fato, desenvolver a atividade sem ter essa trava, sem ter esse freio segurando o movimento. O tecido conjuntivo ele é muito forte e ele acaba prendendo o movimento. Vamos lá então. 1 minuto de alongamento. Eu não vou mostrar todos com um tempo total, senão vai ficar muito longo o vídeo aqui. Tá bom? Só estou fazendo primeiro em 1 minuto para a gente ter uma noção do tempo, né? Ó. 10 segundos agora. E aí eu vou fazer do outro lado, tá? Mas eu vou mostrar aqui agora os outros alongamentos. Não com tempo agora, tá bom? Só o primeiro eu mostrei com tempo, para ter uma noção do tempo de alongamento. Aí eu faço esse alongamento aqui, ó. Tá? Muitas pessoas chamam de borboleta, né? Então, alongo aqui, deixa essa perna descer aqui do lado, deixa a perna descer do outro. E aí eu vou flexionando aqui em cima da perna, ó. Isso. Não tô marcando o tempo, tá? Depois eu vou com a perna cruzada aqui, ó. Tá? Faço a mesma coisa. Pra poder soltar aqui, ó, a coluna, a cervical, a lombar. A região do glúteo também, ela acaba soltando com essa posição. Isso. Não tô marcando o tempo, tá? Com certeza não tá dando 1 minuto. Aí aqui, ó, eu faço com essa posição aqui, tá? Ó. Pra alongar um músculo lá do bumbum que chama piriforme, um músculo que dá bastante problema quando ele não tá alongado. Todas as posições 1 minuto, tá? Aí vai fazer do outro lado, né? Não tô marcando o tempo, hein? Com certeza não tá dando 1 minuto. Só pra mostrar mesmo, né? Ou vai fazer de um lado, depois faz do outro lado.
você vai sentir a musculatura soltando, relaxando, né? Esse tecido conjuntivo fluindo, né? Que a gente chama de fluagem do tecido, que é o aumento da flexibilidade do alongamento do tecido e a diminuição da viscosidade. E aí, para fechar aqui deitado, a gente vai fazer esse alongamento aqui, ó. Tô tirando a maçã aqui de trás, ó. Sempre leva uma maçãzinha junto, né? Porque preciso comer, né? Ó, esse exercício é o exercício da bandeja. Perna para cima, fazendo força, ó. O pé bem puxado para mim, puxa o ar, soltou, força lá para cima, como se fosse colocar o calcanhar lá no céu, tá bom? Puxa o ar, soltou, força para o calcanhar lá no céu, para ir alongando essa região posterior. Depois faz do outro lado, puxa o ar, soltou, puxa o ar, soltou. Chama de bandeja esse alongamento. E agora vamos para o alongamento em pé. Agora esse alongamento aqui, ó, para panturrilha, para batata da perna. Extremamente importante fazer esse alongamento para fazer a atividade física do pedal. Alonga bem no lado, procura deixar os dois pés bem voltados para frente. A gente tem uma tendência de deixar o pé de trás com a ponta do pé um pouquinho aberta. E aí depois faz do outro lado. Sente a musculatura soltando, né? Relaxando, ganhando flexibilidade ali para poder fazer a atividade física. Isso. Bora pro pedal agora. Bora, alongamentos vistos. Pegou? Alongamentos vistos. Então vamos lá, vamos seguir o que a gente vinha conversando. Quero te fazer um convite de você. Faz esses alongamentos que foram propostos. Faz, né? Siga esses alongamentos que foram propostos na próxima vez que você for pedalar. Quando vai ser? Hoje ainda? Amanhã? Semana que vem? Não importa. Segue. Faça no próximo pedal, antes de pedalar, esses alongamentos que foram propostos. Lembrando que esses alongamentos são gerais. Eu não fiz uma avaliação em ninguém. Eu não sei da sua necessidade, mas são alongamentos gerais que a grande maioria das pessoas deveriam fazer antes de pedalar, porque os músculos que se envolvem ali no pedal estão sendo beneficiados com esses alongamentos. E aí, avalie os resultados. Perceba o que aconteceu, como é que foi. Como é que foi logo no começo? Como é que foi no meio? Como é que foi no fim? Como é que foi depois? Como é que foi no dia seguinte? Faz uma avaliação. Liga os radares para perceber a diferença, se teve diferença e qual foi essa diferença. Vai lá e conta para mim o que aconteceu. E aí você vai ser mais uma pessoa que vai levantar a bandeira da importância de alongar antes do pedal. Vem comigo, fica a dica. Valeu!